Hoje nós estudaremos o capítulo 15 sobre funções orgânicas. Esse capítulo aborda os conteúdos de ácidos e bases. Mas hoje a gente vai ver somente a parte de ácidos e na próxima aula o segundo conteúdo de bases. Então, vamos lá. Algumas substâncias químicas têm características em comum e, por isso, podem ser classificadas em grupos funcionais químicos. Essa classificação pode estar relacionada à sua estrutura ou ao seu comportamento nas reações químicas. Como vocês podem ver, existem 4 figuras abaixo. A figura A representa o limão, que tem como característica principal a acidez, porque o seu componente principal é um ácido. Na figura B, tem um produto que é muito comercializado, chamado leite de magnésia, que é muito utilizado como antiácido. Se ele é antiácido, é uma substância que vai combater o ácido, que vai neutralizar o ácido. Essa substância é chamada de base ou hidróxido. Na figura C, temos um saleiro, que está mostrando o sal de cozinha. Se é um sal de cozinha, corresponde à função sal. E por fim, esses sacos de cal, tá? Que são utilizados em construção civil. Essa substância é denominada, é classificada como óxido. Por definição, o que são os ácidos de Arrhenius? Primeiramente, quem foi Arrhenius? Arrhenius foi um químico sueco de nome Svante August Arrhenius, que viveu entre 1859 e 1927. E ele propôs que ácido é toda substância que, em solução aquosa, libera como único cátion o íon H+. Relembrando os conceitos de cátion. Cátion é aquela espécie química que perde elétrons, que fica carregada positivamente. Como exemplo, temos o cloreto de hidrogênio, ou também chamado de ácido clorídrico. Ele é um ácido de Arrhenius porque, em solução aquosa, ou seja, dissolvido em água, ele libera como único tipo de cátion o íon H+. E o outro ânion, nesse caso, é o ânion Cl-. Então, uma representação esquemática dentro de um frasco de ácido clorídrico que tem uma concentração de 1 molar. Esses termos de concentração vocês vão aprender um pouco mais a fundo no primeiro ano do ensino médio. As esferas de cor verde com sinais de menos representam os ânions cloreto. E as esferas de cor cinza com um sinal de mais representam os íons H+, os cátions. Lembrando que qualquer substância química ela pode ser perigosa, nociva ou corrosiva, como por exemplo o ácido, e não pode ser manuseada ou trabalhada sem a sua devida supervisão, tá? Por um adulto responsável, um profissional, tá bom, gente? A quantidade de íons formada em solução depende do ácido, ou seja, de tipos de ácidos. Ácidos cujas moléculas se ionizam em grande porcentagem e outros que se ionizam em menos porcentagem. Isso caracteriza a acidez de um ácido. Se um ácido é mais forte, ele vai ionizar mais cátions H+. Se ele é mais fraco, ele vai ionizar menos cátions H+. O fenômeno dos ácidos serem considerados soluções iônicas é
exatamente devido ao fato deles, em solução aquosa, liberarem íons, independente da quantidade. Podem ser poucos íons ou muitos íons. É exatamente isso que vai determinar a intensidade da luminosidade da lâmpada nesse experimento que vocês estão vendo. Esse esquema representa uma solução de um ácido imersa com 2 eletrodos, tá? Em um deles você tem a ligação da lâmpada e no outro uma pilha. Na verdade, 2 pilhas. Em uma condição, a gente tem simplesmente água pura. A lâmpada não acende porque não há íons em solução, ou seja, não há elétrons em solução, não há corrente elétrica. Já no ácido ionizado em água, você tem íons, você tem cargas, então você tem um fluxo de elétrons, portanto, a lâmpada acende. Os íons produzidos pela ionização do ácido em água conduzem corrente elétrica e fazem com que a lâmpada acenda. O brilho da lâmpada depende da quantidade de íons em solução. Quanto maior a quantidade de íons, mais intenso é o seu brilho. Todos os ácidos diarrênios são caracterizados pela presença de íons H+, formados em solução aquosa. O que varia de um ácido para outro é a quantidade de íons, e por esse motivo, um ácido diarrênio pode ser representado genericamente por HXA, sendo X o número de hidrogênios de um determinado ácido e A é o ânion correspondente a esse ácido específico. Outros exemplos de ionização de ácidos. HNO3, que vai liberar um íon H+, e outro íon NO3-. Lembrando que toda molécula precisa ter carga final igual a 0. Se a molécula como um todo tem carga final igual a 0 e existe um íon H+, todo o restante vai totalizar um menos, porque mais 1 com menos 1 é igual a 0. Isso a gente já viu lá atrás, tá? Para o H2SO4, são 2 Hs, então teremos 2 íons H+. Então teremos 2 cargas positivas. O ânion deverá ter 2 cargas negativas. No terceiro exemplo, H3PO4, 3 cargas positivas, 3 H+. Então o íon PO4 deve ter 3 cargas negativas, então assume uma carga 3-. Outras observações importantes. Muito cuidado no manuseio de ácidos. Novamente, deve haver a presença de um responsável técnico, um professor, uma pessoa que oriente. Quais são as principais precauções que nós já estudamos lá no início do ano? Luvas, óculos de proteção, cabelos presos, se possível jalecos, sapatos fechados, roupas fechadas. Qualquer coisa que deva ficar longe das mucosas, nariz, boca, olhos e do aparelho respiratório. Nos rótulos dos produtos químicos, como ácidos usados em laboratório e na indústria, estão presentes símbolos de perigo à segurança e saúde. O primeiro símbolo representa corrosivo. A substância corrói a pele, corrói objetos, pode corroer uma série de superfícies. Então, muito cuidado. A caveira representa que são substâncias tóxicas, muito nocivas para nós. E esse terceiro é uma silhueta com como se fosse uma estrela, né? No peito. Significa que são doenças nocivas às vias respiratórias, ou seja, está indicando ali aquela região do pulmão.
portanto, podem ser substâncias que liberam vapores que podemos inalar e podem agredir tanto as vias respiratórias, nariz e outras regiões, como o próprio pulmão. Quais são os principais ácidos utilizados e quais são as suas aplicações? Ácido clorídrico, uma das substâncias que podem ser encontradas no suco gástrico. Na verdade, é a principal substância encontrada no suco gástrico. Produzido no estômago. Pelo seu alto poder de corrosividade, ele ajuda na quebra dos alimentos, na digestão dos alimentos. Ele também pode ser utilizado para limpar peças oxidadas, excesso de cimento em azulejos, pisos de cerâmica. O ácido carbônico, ele está presente nas bebidas com gás, água com gás, refrigerantes em geral. O ácido carbônico, ele é produzido pela reação entre o gás carbônico e a água. Segundo esta reação que vocês estão vendo aí. O ácido sulfúrico é importantíssimo porque ele é muito forte e a sua ionização libera muitos íons H+, muitos ácidos. Portanto, é o componente principal das baterias de carros e caminhões, enfim, qualquer veículo automotivo, para gerar grande quantidade de energia para dar partida nesses veículos. O ácido fosfórico, ele é utilizado na produção de fertilizantes e também pode ser encontrado em bebidas refrigerantes à base de noz de cola. O ácido acético é o principal componente do vinagre, tempero utilizado no preparo de alimentos, sendo o vinagre que é utilizado na cozinha uma solução, ou seja, uma mistura de ácido acético e água, tendo 4% de ácido acético e 96% de água. O ácido nítrico é um ácido muito poderoso, extremamente corrosivo, que provoca queimaduras em tecidos vivos, produzindo manchas muito amareladas. A aplicação mais importante do ácido nítrico é a produção de explosivos, como a dinamite, e por isso o seu comércio é armazenado e fiscalizado e muito bem controlado pelo Exército Brasileiro. E também pode ser utilizado na fabricação de fertilizantes em uma concentração bem menor. Gente, então é isso. Vocês devem fazer a atividade 1, que aborda esses conteúdos de ácidos, e nos vemos nas nossas aulas de dúvidas.